Estamos dando início a mais uma escola sabatina. Estamos aqui online, ao vivo, para todos vocês amigos que estão nos assistindo. E eu estou aqui acompanhado do irmão Luiz Fernando, nosso ancião da Igreja da Barra da Tijuca, que também é professor da escola sabatina, assim como eu. E também temos aqui a nossa equipe trabalhando, temos a irmã Tuiane, que está acompanhando as perguntas, as participações através das redes sociais, e todos os nossos colaboradores que estão aqui participando da equipe de som, vídeo, imagem. Queremos agradecer a todos a presença, e especialmente você que está dedicando esse tempo para estudar sobre a Palavra de Deus. Nós vamos dar início, então, à recapitulação da lição, mas, como temos de costume, vamos fazer uma oração. E eu pediria ao nosso amigo e irmão Luiz Fernando para orarmos. Vamos orar. Pai querido e Deus de amor, nós somos imensamente gratos porque o Senhor nos chamou para mais um momento de estudo, para mais um momento de reflexão, quando nós nos reunimos para estudar a Tua Palavra, para estudar as Escrituras Sagradas. Isto é uma dádiva que recebemos dos céus, pois sabemos que o Espírito Santo nesse momento trabalha poderosamente nas vidas de cada um de nós, de todos os nossos queridos que estão nos assistindo pelas redes sociais, e que esta palavra, Senhor, ganhe força, corpo, e nos encha de poder, para podermos viver uma vida mais consagrada e enfrentar os desafios e as tribulações que somos feitos nesse mundo. Nos dê a Tua paz, nos ilumina, te rogamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E temos uma lição para recapitular hoje, né, irmão? E nós não podemos esquecer que estamos estudando ao longo de todo esse trimestre sobre como interpretar as Escrituras. E especificamente ao longo dessa semana nós estudamos a Bíblia, a fonte autoritativa de nossa teologia. E estudamos a respeito do que exatamente nessa semana? É interessante a lição dessa semana porque muitas pessoas se perguntam por que existem muitas denominações com doutrinas diferentes. E a questão, né, desta lição, ela trata de assuntos importantes, fatores que nos levam a pensar, a refletir bastante, examinar com cuidado, tudo aquilo que nós somos impactados no dia a dia, num mundo com tanta informação. Eu fico muito feliz porque nós, como adventistas do sétimo dia, nós colocamos as Escrituras Sagradas como o único e firme fundamento da nossa fé. E quando a gente tem a oportunidade de estudar a Palavra de Deus nos detalhes, nós nos sentimos cada dia mais enriquecidos, porque a Palavra de Deus ela é poderosa, ela nos fortalece. A lição dessa semana ela trata de 5 fatores que influenciam, né, a nossa interpretação das Escrituras. É verdade, irmão. Nós temos fatores como a cultura, a tradição, né, a razão, a experiência, mas temos a Bíblia também, né? Então, nós sabemos que a nossa espiritualidade acaba de uma maneira ou de outra sendo influenciada por esses fatores. E eu já queria deixar para os nossos amigos que estão nos visitando, nos assistindo, né, pelo YouTube, pelo canal, uma pergunta que eu ia pedir para a Tuiane colocar já, para vocês irem pensando ao longo da recapitulação da lição e poderem responder também. Irmão, antes da gente começar as nossas perguntas, só vou mandar um abraço aqui para quem foi, acho que acordou de madrugada e já colocou o despertador para tocar aqui, para assistir a gente online. Silvia, feliz sábado, você foi a primeira a conectar aqui com a gente. Também tem o João Batista, a Roseli, o Alexandre, a Regiane. Luiz, feliz sábado, muito bom ter vocês aqui com a gente. A Dilma também está aqui, a Neuza. Um ótimo sábado para vocês e que bom que você está conectado aqui no nosso canal do YouTube ou no Facebook para a gente estudar um pouquinho mais sobre a Bíblia. E a nossa primeira pergunta para você comentar aí no nosso chat é qual desses fatores, a tradição, a experiência, a cultura, a razão e a Bíblia, mais influenciam na sua espiritualidade? Então, conta para a gente aí no chat qual desses fatores influenciam aí na sua vida.
É isso. Então, responde aí para a gente que no final aqui da nossa lição a gente vai colocar a sua resposta. Obrigado, Tuiane, pela sua intervenção. E eu agora quero convidar todos vocês que estão nos assistindo a prestarem atenção nesse vídeo sobre a missão global que estará passando agora. É o Ninho Assistência e Recuperação, iniciativa de alimentação nas escolas de Moçambique. Esse projeto foi criado pelo governo para melhorar a nutrição em Moçambique. Agora mesmo, as taxas de desnutrição crônica estão acima de 40%, e isso é geralmente em todo o país, embora existam lugares onde a taxa é até maior. Descobriram também que em Maputo a taxa está acima de 30%, incluindo distritos como Diboane. Então, é por isso que achamos importante que os estudantes recebam parte da refeição, porque eles podem não estar recebendo o suficiente. Quando começamos, tínhamos nossa alimentação das escolas financiada pela ADRA Internacional. A outra parte da doação era através de comida, que ainda estamos recebendo através da Rise Against Hunger. Por fazer parte desse projeto, eles recebem arroz, soja e vegetais desidratados. E eles ainda recebem multivitaminas junto da comida que distribuímos. Então, toda vez que recebem um volume racionado, equivale a quase 700 quilocalorias, suplementando o que recebem em casa. Quando nós começamos o projeto, nós medimos a altura e o peso dos alunos. Então, descobrimos que 50% deles estavam muito abaixo do peso. Isso foi no ano passado, por isso em breve vamos medir os estudantes de novo. Nós pretendemos fazer um acompanhamento mensal para vermos resultados mais concretos. Percebemos um aumento no número de estudantes. Nós começamos com 9.366 e agora temos mais de 13.000 alunos. No ano passado, quando terminamos, tínhamos 11.656 alunos. Desde 2017, esse projeto já melhorou a nutrição de 45.000 crianças em Moçambique, Eswatini, Madagascar, Malawi e Zimbábue. Tradição. Que palavra bonita, né? Não sei se você teve a curiosidade de procurar um dicionário o significado dessa palavra. Eu acho que todos nós temos, né? Uma ideia do que seja uma tradição. Uma transmissão oral de leis, de costumes, de fatos, de crenças, de ritos, né? E elas são transmitidas de pai para filho. É algo que transcende as gerações, né? Isso. Passam-se as gerações e aquele comportamento, aquele hábito, ele permanece, né? E vai se incorporando, né? E ela se torna uma verdade, né? Muitas vezes. Você não consegue pensar em viver sem fazer aquilo que você está acostumado. Já imaginou você parar de comemorar, por exemplo, o Natal? O Natal é uma tradição. Família toda reunida, aquele costume, né, que você, geração, ano após ano, durante toda a sua vida, e você vai levando isso para os seus filhos, né, os seus filhos para os seus netos, e isso acaba se perpetuando dentro de uma sociedade. Né? Tem um lado bom, né, José Alberto? Tem um lado bom. As coisas boas, elas precisam ser mantidas. Aquelas tradições que nos mantêm unidos, firmes e fortes nas nossas crenças, elas devem ser preservadas. Mas também tem um lado ruim. Sim, às vezes a tradição substitui princípios e valores. E aí é que está o perigo, né? Você imagina alguns povos, algumas tribos, não sei se ainda hoje, mas talvez nesses lugares mais afastados, mais isolados, tem algumas tradições, alguns rituais que são complicados, né? Que não condizem com a moral que nós temos hoje, que nós conhecemos, com os valores que nós praticamos hoje em dia, né? Em algumas culturas, pessoas eram sacrificadas. Em outras havia poligamia também. Pois é. Algumas acham o divórcio uma coisa natural. Exatamente. E às vezes,
há uma colisão frontal com os princípios e valores que estão estabelecidos na palavra de Deus, né? E a gente precisa ter esse cuidado, porque a tradição, eu até anotei isso aqui, um pensamento importante, a tradição deve servir a um princípio, e não o contrário. Nunca um princípio deve ficar submetido a uma tradição. A tradição tem que ter prevalência, né? Certa vez, Jesus Cristo e os seus discípulos, eles foram criticados pelos doutores da lei, porque os discípulos não lavaram as mãos antes de comer. E existia uma tradição dos anciãos, nessa época, em que eles deveriam lavar as mãos, não uma vez antes de comer, mas 7 vezes. E mesmo que não tivesse água, eles deveriam fazer aquele ritual, simbolizando que estavam se purificando. Era uma coisa assim, quando você avalia friamente, ela não tem muito sentido, mas era uma tradição. E, por mais incrível que pareça, Jesus Cristo, ele mostrou àquelas pessoas que eles estavam errados, dando maior valor à tradição do que à palavra de Deus. E esse é o cuidado que devemos ter ainda hoje, né? A gente não pode deixar de lado que a tradição, ela está muito ligada aos hábitos e costumes também, né? E foca muito naquilo que a gente está fazendo. É um ritual, é um gesto que eu pratico, e isso parece que, muitas vezes, né, é entendido como o suficiente. Eu realizar aquilo, fazer aquele ato, é o suficiente, quando, na verdade, a essência pode estar sendo esquecida. Existem tradições comportamentais, né, que está impregnado na sociedade, que acabam se transformando em um aspecto mais cultural. Mas existem as tradições religiosas também. E aí a coisa começa a ficar complicado, né? Aí é que devemos ter cuidado, porque não pode haver em nenhum momento um conflito entre a tradição e a palavra, né? Entre a verdade e os costumes, né? E aquilo que a gente estava comentando também, é uma coisa importante, né? Que a tradição, ela muitas vezes se relaciona fortemente com a cultura, né? Com o aspecto cultural de uma sociedade, de um povo, de uma nação. E essa composição cultura-tradição forma também as características que definem uma sociedade. Sim, até porque a religião cristã, na realidade, ela está baseada nas Escrituras, né? Então, se você se diz cristão, você tem que acreditar, crer e praticar as mesmas coisas que Jesus Cristo cria e praticava, senão você não é cristão. Então, começa a haver aí uma separação, um afastamento daquilo que é o cerne, o coração, né, da religião cristã, da religião pura, da religião verdadeira, sem ser contaminado pelas tradições dos homens ou pelas tradições, né, familiares, porque nós somos impactados por aquilo que está na sociedade como um todo, mas também aquilo que está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Tudo isso que nós estamos colocando, a gente não pode esquecer que nós, brasileiros, vivemos uma cultura ocidental, né? Assim, existem alguns princípios e valores assim, da sociedade capitalista, né, que acabam permeando essa cultura, que acaba permeando o nosso comportamento, mas a gente tem que entender que tudo isso precisa passar por um filtro, né? A parte cultural, a parte da tradição, ela tem que passar por um filtro. Se não houver um filtro que penere e que deixe aquilo que é relevante permanecer e que separe aquilo que é prejudicial, nós corremos um risco, não é, irmão? Nós vivemos num mundo que está assim, invadido por uma forte influência de mídia, né, por todos os lados, informações, aspectos culturais de outros povos que entram nos nossos lares, nas nossas casas, através dos meios de comunicação, seja internet, canais de TV, e isso acaba interferindo na nossa percepção também. Apesar de que o conhecimento, quando ele é estudado, quando ele é avaliado, pesado, de acordo com uma regra, com normas bem definidas, ele é interessante, é bom, ele é proveitoso. A gente vê que, hoje em dia, nós somos como que invadidos por muitos tipos de experiências, né? E essas experiências concretas do nosso
da nossa vivência, né? Aquilo que acontece com a gente, o que acontece com os outros, as coisas extraordinárias, seja naturais ou sobrenaturais, que impactam a nossa vida, causa também, né, uma influência nessa nossa percepção das coisas e na forma como nós passamos também a estudar a palavra de Deus, estudar as Escrituras. Mas esses acontecimentos, talvez eles não sejam tão perigosos quanto aquela experiência que provém do sentimento, né, Zé Alberto? Sim, sim, é importante. A gente vai passar para essa parte do sentimento, mas eu queria a gente tentar fechar essa questão da cultura e tradição, antes de passarmos para a Tuiane com as participações aí dos nossos amigos que estão nos assistindo. Eu queria colocar algo que eu achei interessante aqui na lição, quando fala o seguinte: as tradições, elas sofrem mutação ao longo do tempo. Elas vão se adaptando, vão se incorporando novos valores, novos componentes, ou seja, as tradições elas sofrem mutações ao longo do tempo, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é permanente, ela fica, ela não sofre mutações, ela está mantida da eternidade à eternidade. Então, é importante a gente saber usar esse filtro, né? A palavra de Deus é um excelente filtro para a gente identificar aquilo que a tradição positiva e aquela tradição que às vezes não ajuda, até pode prejudicar. Mas eu queria saber com a Tuiane como é que está a participação dos nossos amigos que estão nos assistindo, se eles já receberam a pergunta, né, e se já está tendo algumas participações. Irmão Luiz, olha, o pessoal aqui está bem animado respondendo, e eu fiz um levantamento aqui muito rápido, e quem está ganhando é a Bíblia, sabia? A Bíblia aqui entre os nossos amigos é um dos fatores que mais influenciam a nossa espiritualidade. Então, eles acreditam muito na Bíblia, que esse fator ajuda muito a gente. Ó, está ganhando a Bíblia, então até o final vamos ver quem está ganhando mais. Queria também mandar um abraço para você que está assistindo a gente, que é aqui da região do Recreio, da Barra da Tijuca, de Curicica. Tem gente de muitos lugares aqui do nosso Rio de Janeiro e também do Brasil assistindo a gente. Um grande abraço. E, por enquanto, a gente está na nossa igreja digital, mas em breve a gente estará aqui com todo mundo, juntos, louvando a nosso Deus. E a gente queria mandar uma mensagem especial para você. Se você está precisando de alguma coisa, se tem algum parente seu, algum familiar, algum vizinho que está passando por alguma necessidade, a gente tem uma equipe aqui de voluntários de serviço social que ele tem ajudado muito a gente, alguns vizinhos aqui da região da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, se você está passando por algum problema ou conhece alguém, a gente pode tentar ajudar. A gente não promete, mas a gente vai tentar ajudar. Então, entra no nosso grupo do WhatsApp, chama a gente no privado, para que a gente consiga levantar alguns recursos para que você e algum parente seu, algum familiar, algum amigo não passe necessidade. Vamos juntos passar por esse problema que todo mundo está passando, o mundo inteiro, mas sabemos que aqui somos uma família e que juntos vamos superar tudo isso, tá bom? Então, continue firme aí, confiante em Deus, e o que precisar, estaremos aqui para ajudar vocês, não só nas redes sociais, mas também nossa equipe de voluntários aqui da Igreja da Barra, assistência social, que está à disposição também para contribuir, tá bom? Enquanto isso, vamos continuar prestando atenção agora na lição, porque a gente está chegando na segunda parte. Obrigado, Tuiane, por essas importantes informações que você passou. É interessante mesmo ver essa participação, as pessoas pedindo, e nós podemos colaborar na medida da nossa possibilidade. Mas, antes de interromper aqui, o Fernando estava falando sobre um outro fator importante que influencia na nossa espiritualidade, que é a questão da experiência, não é, Fernando? É interessante, né, Zé Alberto, como que a experiência pode influenciar, né, a nossa maneira de pensar, até mesmo as nossas escolhas. Tem pessoas que são assim, não diria afoitas, né, mas tremendamente passionais, talvez seja a palavra melhor. São passionais, olham e se apaixonam, não procuram entender, compreender, né, buscar estudar melhor aquela situação. Se apaixona, é o amor à primeira vista, não é assim? E acabam tomando decisões precipitadas. Outras pessoas só se sentem completas quando sentem o coração arder profundamente. Isso realmente tem algum valor se falou forte, se mexeu comigo. E isso num discurso, até num discurso político, não é?
que inflama as pessoas, as massas. As pessoas são influenciáveis, né, pelas paixões, por esses sentimentos que parece que se avolumam e tomam conta do seu ser. E nós devemos ter um cuidado especial com isso, né? É verdade. A experiência, ela realmente toca. Tem pessoas que se sentem assim emocionadas, chegam até a chorar, ficam assim muito motivadas a partir de uma experiência que elas sentem, né? Seja na relação com uma pessoa, até mesmo no contato com a palavra de Deus. Às vezes uma pessoa, ao descobrir uma verdade que durante anos ela nunca tinha se deparado, fica emocionada, sente assim uma reação de absoluta euforia, né? E isso é importante dentro do relacionamento, mas a gente não pode deixar que esse sentimento nos domine a ponto de perdermos nossa capacidade de reflexão, né? Porque nós não podemos perder a racionalidade, vamos dizer assim, também, né? A gente não pode esquecer que o próprio Paulo falou, né, que o nosso culto deve ser racional, né? E é importante também saber equilibrar, né, essa questão da experiência também. É claro que experiência, a gente está falando muito de sentimento, mas tem a experiência do relacionamento, né? Você se relaciona com Deus, você tem uma experiência de comunhão, de oração, e às vezes até a experiência de ter experimentado milagres em sua vida, né? Isso é importante. Sim, existem coisas que são sobrenaturais, que nós não podemos explicar. E também, isso que é o mais preocupante, nós não podemos explicar e às vezes não sabemos a fonte, né? Então, nessa nossa jornada, né, nessa nossa jornada espiritual, nessa nossa jornada cristã, principalmente, porque nós estamos falando de fatores que influenciam a nossa interpretação das Escrituras, não é? Então, nós já estamos considerando esse sentimento, né, essa convicção que provém a partir de algo que você está experimentando naquele momento, como é que isso será interferir, né? Eu não sei, talvez a Tuiane tenha alguma pergunta a fazer, né, para os nossos queridos que estão participando com a gente. O que você acha, Zé Alberto? Uma pergunta sobre a questão da experiência. Nós temos, Tuiane, veja com os nossos amigos para compartilhar alguma pergunta. Olha, os nossos irmãos aqui na igreja já falaram um pouquinho sobre essa experiência, mas agora a gente quer saber de você que está em casa. Então, comenta no nosso chat ou no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, é só colocar lá na sua barra, escrito iasdebarra.org/zap. E aí você vai fazer parte do nosso grupo do WhatsApp oficial aqui da Igreja da Barra. Ou você pode comentar com a gente no nosso canal do Facebook, que está fazendo a nossa transmissão online também, e você que está conectado aqui no YouTube. E a nossa segunda pergunta é: você acha que apenas a experiência baseada no sentimento influencia na sua espiritualidade? Os irmãos já comentaram um pouquinho aqui, mas agora a gente quer saber a sua opinião. Então, comenta para a gente que daqui a pouquinho a gente vai dar essa resposta. Perfeito, Tuiane. Retornando aqui ao nosso estudo ainda sobre a questão da experiência, eu queria compartilhar uma leitura bíblica de um verso que eu separei, que está em 2 Coríntios, capítulo 11, que conta a experiência de um personagem bíblico muito conhecido. Estamos falando de Eva. Capítulo 11 da segunda carta aos Coríntios, no verso 3, está aqui Paulo falando. Dando um tempinho para todo mundo achar, em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3. Vou ler agora. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Olha só, né? Que experiência que Eva passou ali, vendo uma serpente na árvore, falando, né? Oferecendo, e ela... Mas, mais interessante, foi uma experiência sobrenatural, com alguém que conhecia a palavra de Deus, com alguém que conhecia e se encontrava com Jesus Cristo todo dia na viração do dia. Isso serve ou não serve para nós de alerta, né? Nós precisamos confiar menos na nossa mente e confiar mais no Espírito Santo de Deus quando Ele nos fala ao nosso coração. E saber discernir um do outro. E esse discernimento, a voz de Deus, das outras vozes,
a gente só consegue dar comunhão, o relacionamento diário, né, com a palavra e com o nosso Deus, nosso grande Salvador. A nossa experiência pessoal com Jesus, ela tem que estar baseada mais nas Escrituras, na palavra de Deus, do que nas nossas experiências. Às vezes até do que nós vemos também. Isso. Né? Elas têm que ser sempre comparadas, trazidas à luz da palavra de Deus para serem comparadas, para não incorrermos no mesmo erro que Eva, por exemplo, incorreu. Saul também, né? Um exemplo, né, histórico também, se deixou enganar, né? Uma necromante, achou que estava conversando com Samuel, buscando orientações. E aonde é que nós devemos buscar as orientações corretas, né? Na palavra de Deus, na verdade, irmão. Isso, na verdadeira fonte do conhecimento, da sabedoria, né? Então, as experiências, elas precisam ser sempre confrontadas com a palavra de Deus, sempre. Porque, às vezes, elas correm o risco de nos afastarem da verdade, né? Se as experiências não passarem por esse filtro, às vezes elas podem nos afastar da verdade. É um risco que corremos, mas estando amparados e estando ligados a Deus e a sua palavra, nós estamos mais protegidos. Pois é, quando a gente junta, né, essas tradições, essas experiências, né, os costumes, as leis, né, nós criamos um complexo. E esse complexo a gente conhece como cultura, né? Exatamente. É como se fosse um caldeirão, né, Zé Alberto? A cultura, eu enxerguei, eu até anotei aqui atrás, na minha parte de trás da lição, é algo relacionado ao ambiente que eu vivo. Nós, como cristãos, estamos acostumados a enxergar ao nosso redor uma situação, uma normalidade ambiental. Aquilo que é normal. Normal por quê? Porque todo mundo faz, né? Então, aquela normalidade ambiental, ela é caracterizada por aquele conjunto de atitudes e comportamentos que todo mundo segue, todo mundo faz. Só que, muitas vezes, isso colide frontalmente com princípios e valores estabelecidos na palavra de Deus. E esse é um grande problema que nós, como cristãos, vivemos num mundo hoje em que as mídias, os meios de comunicação bombardeiam esse modo todo mundo faz, essa normalidade ambiental, e isso acaba interferindo na nossa vida cristã, na nossa espiritualidade, e às vezes, sem nos apercebermos, estamos nos distanciando da verdade, pura e perfeita, assim como ela se encontra na palavra de Deus. A comunhão com a palavra, ela é absolutamente necessária nesses momentos, para que possamos nos proteger, separar aquilo que agrega daquilo que não tem importância e que pode até nos prejudicar, não é verdade, irmão? A cultura prevalecente nos dias de hoje, ela acaba nos moldando, né? Nós acabamos sendo conformados com o mundo em que vivemos, tomamos a forma deste mundo. E Cristo falou assim: eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal, né? Em outra passagem nós temos assim, que nós não devemos nos conformar com o mundo, ou seja, tomar a forma do mundo, absorver esta cultura do mundo, né? A cultura secular. Mas em tudo nós devemos o quê? Submeter a Deus, né? A viver conforme as regras, os ditames, né? As recomendações, os exemplos que Deus nos deixou através das Escrituras Sagradas, através da própria vida de Jesus. E não só da vida de Jesus, como a gente vê também alguns exemplos em que a cultura ela foi nociva ao povo de Deus. Durante séculos, o povo de Deus viveu na escravidão do Egito, viveu na escravidão de Babilônia, e o que é pior, né? Conhecendo a palavra, muitas vezes, grande parte da nação se corrompia, se submetia aos costumes e tradições daquelas sociedades dominadoras, né? E deixavam de lado aquilo que eles já acreditavam e que já conheciam desde o princípio, que era o valor e a importância das Escrituras e da palavra de Deus, o Deus verdadeiro, os seus ensinos, né? Deus, quando tirou o seu povo lá do Egito, esse povo ele estava corrompido pelas práticas, né, de uma cultura idólatra, pagã, e para isso Deus colocou nas Escrituras um modelo a ser seguido, para que esse povo, durante aqueles 40 anos que eles peregrinaram no deserto, eles tivessem o tempo de se preparar adequadamente para poder entrar na terra prometida. É incrível como um pouco de tempo
depois que aquela geração, aquela primeira geração que participou, que viu aqueles milagres todos, aquela geração quando passou, na geração posterior eles já começaram de novo a seguir os ditames do mundo, seguir a moda. Não é assim que a gente fala, não, mas isso está na moda. Mas sim, e a moda? Todo mundo faz, né? Todo mundo faz, mas está na moda, todo mundo está fazendo. E você já parou para se questionar a respeito de coisas que são aceitas culturalmente, como o divórcio, o adultério, A mentira. a mentira? Aquela mentira branca, né? Que às vezes falam aí, né? Exato. Uma boa intenção. Isso, vários outros assuntos, né? Tem vários outros temas que são muito polêmicos, que se nós não nos conformarmos com isso, nós estamos sendo radicais, estamos sendo extremistas, ou não estamos sendo politicamente corretos, né? Uma coisa importante que eu vi na lição também é que, em vez de sermos influenciados pela cultura, devemos influenciar a cultura com os princípios de Deus, né? Devemos procurar ser uma influência e não ser influenciados, né? A cultura, ela exerce um poder, um fascínio, uma capacidade de dominar as pessoas que estão inseridas em seu contexto, que só mesmo os princípios de Deus podem subjugá-la. E para isso nós precisamos ter esses princípios gravados, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, para que possamos realmente, né, saber separar, né, o que realmente importa daquilo que é acessório, que muitas vezes é irrelevante. Qual será, quando nós julgamos as coisas das nossas percepções, qual será a régua que nós usamos para medi-las? A régua de Deus ou a régua do mundo? Exatamente, né? A nossa razão, O ela nosso vai gabarito. se basear em quê? Onde se baseia a nossa razão, o nosso raciocínio, né? Isso já está fazendo a chamada para o próximo fator que antecede o último fator, que é a Bíblia, a palavra de Deus, que é a questão da razão. A racionalidade, ou a argumentação lógica, a questão do raciocínio, precisa estar sempre presente em nossas vidas, porque realmente a própria inspiração, a própria palavra de Deus nos diz, né, que devemos ter um culto racional, que devemos ter as faculdades mentais em equilíbrio, né, para podermos prestar um culto agradável a Deus, que seja realmente, que tenha importância, que tenha significado. Mas, muitas vezes, a razão joga contra também a fé, né? Muitas vezes a razão joga contra a fé, porque a razão tenta explicar tudo, tenta achar explicação científica para todos os fenômenos que acontecem, e é assim que a gente consegue, a Bíblia dá resposta para todos os fenômenos. Deus não se propôs a dar respostas a tudo, até porque o justo viverá pela fé, né? E quando a gente procura racionalizar essas coisas, tentar ser a questão do racionalismo, né? Você procurar razão para explicar todas as coisas, e se não existe uma razão, se não existe uma explicação, então isso não é verdade, nós caímos em alguns problemas muito sérios, né? Pessoas que se diziam cristãs, por exemplo, como Thomas Jefferson, ele simplesmente retirou as partes, ele criou uma outra escritura, né, retirando as partes da Bíblia que ele acreditava que não tinha explicação. Não tinha explicação, que era sobrenatural. Por exemplo, o nascimento virginal de Jesus, ou a ressurreição de Jesus, ou os milagres de Jesus. Então, isso por volta de 1804 e 1820, né, ele escreveu dois livros, um não foi publicado, mas o outro chegou a ser publicado, em que simplesmente ele tirava essas questões todas, porque ele entendia que não fazia sentido. E aí? O que faz sentido? Provérbios 9, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que adianta ter razão se não há sabedoria? O que adianta ter razão se você está tendo razão por algo que na realidade não é certo, não é verdadeiro? A gente tem uma tendência no mundo secularizado, e nós vivemos num mundo muito secularizado, de querer colocar a nossa confiança naquilo que você consegue explicar, naquilo que tenha base científica, que possa ser comprovado em laboratório, e algumas coisas que estão na palavra de Deus, muitas coisas, a gente só vai aceitar, só vai compreender pela fé.
E é até bom isso, porque se não houvesse necessidade da fé, se tudo fosse matematicamente, cientificamente comprovado, onde estaria a necessidade da fé numa situação como essa? Então, acredito que Deus até haja propositadamente, colocando o sobrenatural presente em vários momentos. Às vezes é um milagre, algo que acontece na sua vida, que você não vê nenhuma explicação, nenhuma razão para aquilo ter acontecido, e foi tão importante, tão providencial na sua vida. Deus atuando, Deus atua na nossa vida. Você precisa permitir que Deus atue na sua vida também, porque isso é importante. Tá? Quando nós tiramos, como nós tiramos Deus desta equação, e procuramos colocar a razão como uma deusa ou um deus, como fizeram os franceses na Revolução Francesa, instituíram uma mulher, uma prostituta, como deusa da razão, e ela foi entronizada ali na Catedral de Notre-Dame, e as pessoas prestaram culto e adoraram, e a gente sabe que a Revolução Francesa foi uma das épocas mais tristes e terríveis da história, com muitas mortes, e assim, as pessoas perderam, por endeusar a razão, eles perderam a razão. Que coisa terrível, né? Mas olha, o tempo está contra nós, estamos precisando encerrar. E a solução para isso tudo, qual é? A solução para que a gente consiga, colocar no devido lugar a tradição, a razão, a cultura e a experiência, é a palavra de Deus. Ele é o nosso, como foi colocado, a nossa régua, o nosso gabarito, parâmetro, a referência que devemos ter em tudo que nós experimentamos, que nós fazemos, que nós vivemos. A palavra de Deus, ela não falha, ela é perfeita, ela tem os ensinamentos que precisamos, é o nosso manual de instruções para podermos viver. Por isso que, ao terminarmos essa lição, nós estamos falando exatamente da questão da Bíblia. O quinto, último, mas não menos importante, parâmetro para a nossa espiritualidade, para que vivamos uma espiritualidade de acordo com a vontade de Deus. A sua palavra é a nossa régua, é o nosso parâmetro. Só que nós temos ainda algumas importantes colocações a serem feitas pela Tuiane. Vamos ver o que os nossos amigos que estão nos assistindo têm a falar agora nesse finalzinho. Olha, a nossa segunda pergunta foi o que você acha que apenas a experiência baseada no sentimento, influencia na sua espiritualidade? E, olha, o pessoal está muito animado hoje, irmão Luiz, irmão José, estão muito animados, a gente não vai conseguir responder tudo. Então, comenta aí no chat que o outro irmão vai ver aí no bate-papo, mas eu vou mostrar algumas respostas aqui. A Mônica acha que não, a Márcia acha que não também, pois o nosso coração, ele às vezes nos engana. Mas eu separei aqui uma resposta muito legal, que foi da Denise Fernandes. Ela está conectada com a gente no Facebook. E ela falou assim: a minha experiência foi tudo misturado. Fisicamente, emocionalmente, foi e é inesquecível. Então, essas experiências são incríveis. Às vezes, a gente não imagina como Deus pode impactar a nossa vida, E esse relato aqui da Denise mostra que, às vezes, Deus vai usar pequenos milagres para transformar essas experiências em grandes experiências, Então, que Deus abençoe muito você. A gente já está chegando no finalzinho da nossa lição da Escola Sabatina e queria agradecer porque você assistiu a gente aqui e agradecer de uma forma muito especial ao irmão José, irmão Luiz, que eles comandaram aqui nossa Escola Sabatina de uma forma brilhante. Tem vários elogios aqui, viu? Os irmãos gostaram muito. Então, continue estudando a lição da Escola Sabatina, continue estudando a Bíblia, porque vamos passar por esse momento juntos e aprendendo ainda mais sobre a Palavra de Deus. Nosso tempo parece que está chegando ao fim, mas eu gostaria de deixar duas passagens. João 5, 46 e 47. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito, disse Jesus. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Se eu não creio nas escrituras, se eu não tenho as escrituras como a minha norma de fé, meu padrão mais elevado, como crer então em Cristo Jesus, em suas palavras? Bom, irmão, meu amigo visitante que nos assistiu durante toda essa Escola Sabatina, quero agradecer a sua presença, a sua participação pelas redes sociais e quero convidar você agora para uma oração para falarmos com o nosso Deus. Curve nossas frontes, por favor. Querido Jesus, te agradecemos, Senhor, por esse privilégio que tivemos de mais uma vez poder abrir a sua palavra
e compreender os propósitos que o Senhor tem para as nossas vidas. Quão gratificante, quão importante e confortante é saber que o Senhor tem planos para nós, que o Senhor deixou a sua palavra com orientações para que possamos realmente ter um manual de condução para as nossas vidas nesse mundo. Te agradecemos pela sua palavra, te agradecemos pela Bíblia, te agradecemos pela fé que o Senhor nos dá e pelo Santo Espírito que toca e nos abre o nosso entendimento. Todas essas bênçãos te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.